Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui nessa noite, a convite do pastor Valdemar, pastor presidente da igreja, nosso supervisor, também vice-presidente da nossa convenção. Para mim é uma honra, pastor Valdemar, estar aqui ao seu lado, ao lado da sua esposa, do ministério, e poder também me congratular com o pastor Gesiel, que foi o instrumento de Deus para nós estar aqui. Deus abençoe. Minha alegria em poder ver todos os pastores da nossa supervisão que aqui estão, pastor nosso amigo, companheiro, colega, os pastores aqui na retaguarda. Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Pastor Josué, meu amigo aí, é da família Santa Brígida, né, da nossa convenção, com minha dela, a família toda. Deus abençoe de onde veio. Convido a todos para ficarmos de pé nessa oportunidade e lermos a palavra de Deus. Eu quero ler dois textos, muito importante o texto que o pastor Valdemar leu, em Atos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo 31. E o segundo texto que nós vamos ler é em Apocalipse, no capítulo de número 3, e o versículo de número 7. Quantos encontraram Atos, capítulo de número 9 e versículo 31, diga amém. Amém. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 7. Eu quero ouvir toda a igreja lendo em uma só voz. Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 7. Todos encontraram? Amém. Amém. Todos juntos, já. Meus amados, hoje todos nós estamos felizes, alegres, por esse momento especial, por essa celebração que é os 83 anos da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus em Altamira. Ouvimos aqui testemunho, história do começo, do início desta obra. Pastor Valdemar, mais da metade dos anos dessa igreja está na liderança, na frente desse trabalho, e tudo isso é prova de que o nosso Deus, Ele tem abençoado o seu povo, tem abençoado a sua igreja de uma forma especial. Uma coisa é certa, a obra, o trabalho do Senhor, ela não para, ela continua em andamento, em crescimento, pois nós temos a companhia, a operação, o poder, a graça, a unção, a manifestação do Espírito Santo que sempre está na igreja. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? E nós temos dois textos nessa noite. Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre esses dois assuntos que me alegra o coração, e eu sei que Deus tem uma palavra à igreja. Em Atos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de número 11, nós temos aqui a história da igreja primitiva, no início, no começo, em que eles realizavam a obra, o trabalho do Senhor. Observe o seguinte detalhe, muito importante no início da igreja. Quando você observa em Atos Apóstolos, quando eles estavam esperando a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, eles estavam ali em número de 500 irmãos, mas 120 irmãos foram que ficaram em oração, buscando a Deus, buscando a presença do Senhor, buscando o Espírito Santo para receber o que Deus havia prometido a Joel no capítulo de número 2. Era apenas 120 irmãos, mas na frente nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo, no capítulo 3, quando ele se levanta e prega a palavra para toda aquela multidão.
e ali já estava um número de quase 3.000 pessoas se renderam, aceitaram a Cristo, se renderam aos pés do Senhor. Era uma obra espetacular, na graça, na presença, na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Mais na frente você há de observar que a igreja já era um número bem maior, era mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 irmãos que haviam aceitado a Cristo, e Deus operando através dos apóstolos, milagres, maravilhas, paralítico andando, mudo falando, cego enxergando, morto ressuscitando, o evangelho sendo pregado, demônios sendo expulsos, Deus abrindo porta de prisões, o Senhor quebrando cadeias, o seu nome sendo glorificado. Aleluia! Esse era o crescimento da igreja. A igreja caminhava na graça, diga comigo, a igreja caminhava na graça e no poder do Espírito Santo. Aleluia! A igreja ela tinha aquela harmonia, aquela comunhão, e o Senhor ia operando através dos apóstolos como instrumento de Deus para a propagação do seu evangelho. E já em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o versículo número 31, aqui diz assim: pois as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. Aqui já não era mais o número de 500, de 120, não era mais o número de 3.000, de 5.000, não era mais o número de 15.000. Aqui diz que já se multiplicava, já era um número bem maior de irmãos que haviam aceitado a fé. E o que me chama a atenção é que o texto diz que eles andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Agora, meus amados, me diga como é que uma igreja ela não cresce, ela tem essas duas virtudes, ela tem esse modelo, andando no temor do Senhor e andando na consolação do Espírito Santo. Imagine muito bem o testemunho aqui, dito pela nossa irmã, no início desse trabalho, no início desta obra, a dificuldade muito grande, pessoas contra o Evangelho, pessoas contra o culto que se era feito nos lares, nas casas, nas famílias, pastores perseguidos, obreiros perseguidos, auxiliares perseguidos, novos convertidos perseguidos, mas essa obra não parou por aí, ela foi crescendo, ela foi se multiplicando, e é o que é hoje, porque havia irmãos que tinham temor, que respeitavam, que estavam aos pés do Senhor, que reconhecia que era um ato sobrenatural de Deus na terra, aqui nesta cidade, e a consolação, a graça, o poder do Espírito Santo era derramado. Imagina os primeiros crentes nessa igreja, pastor Valdemar, recebendo o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas, falando em variedade de línguas. Imagina os primeiros crentes aqui sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo dons espirituais. Imagina os primeiros presbíteros, os primeiros auxiliares, os primeiros diáconos desta igreja, o primeiro ciclo de oração, o primeiro grupo de jovens, o primeiro grupo infantil, a primeira escola bíblica dominical, no temor do Senhor, na graça do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Homens que não tinham muita cultura, homens que não tinham conhecimento quase, homens que não tinham teologia, mas tinham temor de Deus e tinha a consolação, a unção, a presença do Espírito Santo. São duas coisas que não pode faltar na vida cristã, na vida do crente, na vida do servo de Deus: temor. A Bíblia diz que é o dever de todo homem temer a Deus, honrar a Deus, é o dever de todo homem. E a igreja do Senhor não pode ser vazia, rouca, ela precisa ter a graça de Deus, graça para cantar, graça para pregar, graça para ministrar, graça para orar, graça para estar na presença do Senhor, graça para evangelizar. Quando sem graça as almas vêm, as almas se convertem, as almas se rendem aos pés do Senhor. E diz que havia temor e havia consolação do Espírito Santo. Já em Apocalipse, no capítulo de número 3 e o versículo 7, a igreja, o trabalho evangelístico, a obra missionária já estava na Ásia. E aqui nós temos 7 igrejas, e uma delas é a igreja Filadélfia. Filadélfia foi
dada devidamente, o rei Átalo deu esse nome em 196 a.C., em homenagem ao seu irmão, e colocou o nome daquela cidade, Filadélfia, que significa amor fraternal. Diga comigo, amor fraternal. Aleluia. Ela ficava em uma via muito famosa, era chamada a Estrada Imperial, e a Bíblia nos diz que um certo dia o Senhor resolveu passar por todas as igrejas da Ásia Menor, e o Senhor vem fazendo uma vistoria, um diagnóstico em cada uma delas, até que chega ao ponto de o Senhor chegar exatamente na igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Aí o Senhor diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: diz o que é santo e é verdadeiro, eu que tenho a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O versículo 8: eu sei as tuas obras, e eis que por diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Eu vejo aqui, meus amados, algo tremendo, algo especial na vida desta igreja. Primeiro, há de se dizer, há de se notar, senhores obreiros, pregadores que estão aqui na minha retaguarda, essa igreja era uma igreja pequena, era uma igreja de pouca expressão, pois o texto diz que ela tinha pouca força. Diga comigo, ela tinha pouca força. Ela não tinha força econômica, ela não tinha força cultural, ela não tinha força política, não tinha ninguém que pudesse representar na área política. Era uma igreja que tinha pouca força, mas uma coisa ela tinha a força de Deus, a força do Espírito Santo. A sua palavra diz em Efésios no capítulo 6, versículo 10: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Veja só, há uma igreja pequena, há um povo muito pouco, há um povo muito pobre, sem quase poder aquisitivo. O Senhor aparece a esta igreja diferente de todas aquelas outras que ele já tinha se manifestado. Aí aparece a igreja de Éfeso, uma igreja quase perfeita, mas não era perfeita. Ele vai à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era a igreja imperfeita, era a igreja morna, era a igreja fria, era a igreja da apostasia, na heresia, era cega, nu, miserável, desgraçada diante do Senhor, e precisava se ornamentar das coisas espirituais. Mas a esta igreja, o Senhor vem a ela e diz: olha, eu sei as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta. Eu coloquei uma porta aberta. Quando você evangeliza, ninguém para você, ninguém detém você. Quando vocês falam do meu nome, quando vocês pregam o meu evangelho, ninguém pode deter, ninguém pode fechar a obra missionária. Eles não tinham poder aquisitivo para enviar alguém, mas eles tinham algo fervente dentro deles, que era o Espírito Santo, que era o temor, que era o conhecimento de Deus, a ousadia, a vontade de fazer a obra do Senhor. Quem pode dar glória a Deus, levante a mão e adore ao Senhor. Aí é esta igreja. Veja só, Jesus poderia ter se manifestado à igreja de Laodiceia e aparecer e dizer: olha, eu sou santo e verdadeiro. Mas o Senhor se apresenta a essa igreja diferente, a uma igreja pequena, sem nenhum status. Ele diz: olha, eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu que tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Aleluia. Ele se apresenta a esta igreja dizendo: eu sou santo, eu sou verdadeiro. Por que motivo Jesus se apresenta a esta igreja como santo e verdadeiro? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: para cada igreja que Jesus se apresenta, ele se apresenta conforme a sua característica. A cada uma delas, Jesus se apresenta segundo a
Jesus se apresenta dizendo: eu sou santo, porque havia uma igreja pequena, mas era santa, separada, exclusiva dele, não tinha mancha, não tinha pecado, não tinha erro, não tinha impureza, não tinha imoralidade, não tinha fornicação, não tinha adultério, não tinha nada que pudesse incomodar ou atingir a sua santidade. Era exclusivo para Deus. Aí o Senhor diz: olha, eu sou o verdadeiro, porque ele estava se apresentando a uma igreja autêntica, a uma igreja verdadeira. E segundo o texto que nós temos aqui, eu entendo que uma igreja verdadeira, ela possui pelo menos 4 bênçãos que estão no texto. A primeira coisa que o Senhor chega a ela e diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor está dizendo: olha, vocês têm pouca força, mas vocês guardam a minha palavra. Essa igreja possuía esta bênção número 1, guardar a palavra, preservar a palavra, ter a palavra de Deus. Eles de maneira nenhuma abriam mão do compromisso, abriam mão da responsabilidade de guardar a palavra de Deus. E o salmista Davi, no Salmo 119, o versículo 10, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Era isso que fazia diferente. Oh, meus amados, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas se dizem cristãos, muitas pessoas se dizem crente, evangélico, gospel, como queira dizer, mas não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso em viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida temente, debaixo do temor do Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo número 23, alma, corpo e espírito seja inteiramente consagrado ao Senhor para o dia irrepreensível que é a sua volta, o arrebatamento da igreja. Quem tem esta promessa, levante a mão e adore ao Senhor. Aleluia! Veja que o texto está dizendo: como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência. Nós temos esse dever. A igreja do Senhor, ela é escudeira da palavra, ela é guardiã da palavra. Nós pregamos a palavra, nós lemos a palavra, nós temos a palavra, nós ensinamos a palavra, mas nós observamos detalhes na Bíblia Sagrada para a vida eterna. Quando você observa lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, e o versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, diga comigo, mas bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra deste livro. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que ouve e aquele que guarda a palavra deste livro. Este livro é a palavra, é o ensinamento. E a igreja verdadeira, uma igreja genuína, uma igreja autêntica, elas têm esta primeira bênção: ela é guardiã da palavra, ela tem a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. A verdadeira felicidade, ela não começa nos pés, a verdadeira felicidade, ela não começa nas mãos, a verdadeira felicidade, ela não começa na boca, a verdadeira felicidade, ela começa nos ouvidos. Diz para o teu irmão: a verdadeira felicidade começa nos ouvidos. É no ouvir que você aprende, é no ouvir que você guarda, é no ouvir que você começa a ter temor, é no ouvir que você se santifica e se separa. Veja só, o texto diz assim lá em Tiago: sejais ouvinte, não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Aleluia! O segredo para ter uma vida vitoriosa, o segredo para alcançar vitória e ter a bênção de Deus é parar para ouvir a palavra do Senhor. Ei, como ouvirão se não alguém pregue? Começa com ouvir. A bênção está com ouvir. Você tem parado para ouvir, você tem atentado para ouvir a palavra de Deus. Olha, uma igreja apostólica, diga comigo, uma igreja apostólica é uma igreja bíblica. Diz para o teu irmão: é uma igreja bíblica.
Quem é apostólico aí? Olha para o teu irmão e diz: você é apostólico? Eu sou crente assembleano na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Apostólica. Por quê? Porque uma igreja apostólica é uma igreja que tem a Bíblia, que prega a palavra, que ensina a palavra, que tem doutrina e que tem ensinamento. Olha o que diz em Atos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o versículo 42, diz que eles perseveravam. Diga comigo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ei, olha, tem gente que quer orar muito, é bom orar, é muito bom, mas antes de orar, eles perseveravam na doutrina. Aí depois que vinha oração e depois vinha o quê? Comunhão. Aleluia. A igreja precisa viver a doutrina apostólica, a palavra de Deus genuína, verdadeira, sem desvio. Xaramai, Dijou, Mikai. Deus está aqui. Vai, Tchou, vai, Dei, Varpa, Shuridaga, Suriama. Heramai, Tchoneko, Suriama. Dedemedei, Kantaha, Suria, Indei, Tchoindaka. Remaha, Shai, Nekomanai. Rico, Pachuideha, Chuidaha. Aleluia. Nós ainda vivemos, irmãos, este princípio que é necessário ver, princípio que é necessário ter a palavra de Deus, necessário guardar, necessário ver, necessário reconhecer, necessário entender, necessário compreender. Veja o que diz a palavra de Deus, quando você lê lá em Mateus, no capítulo de número 13, você pode abrir a sua Bíblia se quiser e pode me acompanhar. Em Mateus capítulo 13, versículo de número 15, Jesus diz assim: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e seja curado. Olha o versículo 16: mas bem-aventurado os olhos dos que veem e os ouvidos porque ouvem a palavra do Senhor. Veja só, a verdadeira felicidade do crente está em ouvir a palavra de Deus. Ah, mas que mensagem enjoada, que mensagem chata. Ei, nada contra o louvor, é muito bom. O louvor aquece, o louvor mexe com a nossa emoção, mas o que dá sustentação para o crente é como se fosse um caldo de carne bem adubado, é a palavra de Deus. É ela que fortalece, é ela que faz você andar, é ela que faz você caminhar. E o texto diz aqui que a verdadeira felicidade começa no ouvir. Aleluia! Se você acompanhar nesta noite, outra leitura que eu quero fazer em Neemias, no capítulo de número 8, você há de ver, em Neemias capítulo número 8, a Bíblia vai nos dizer nesse texto que Esdras e Neemias reuniu todo Israel para um grande culto, para um grande momento, para uma grande celebração. Ele instalou um púlpito, o púlpito instalado no meio do terreno, no deserto, um púlpito de madeira. Eu estava lendo hoje, antes de sair de casa, eles começaram a falar, pregar para todo o povo, para jovens, para mulheres, para homens. Era a quarta parte do dia, diga comigo, a quarta parte do dia era empregada para pregar, falar, ensinar a palavra de Deus. Veja só, qual é a quarta parte do dia? São 6 horas de tempo. Agora você imagina só, meus amados, um culto com 6 horas de tempo. Não canta sempre de oração, não canta
Eu tenho ouvido para Deus. Xaramanai, Beturia, Chacaturia. Aleluia! Olha o que diz o capítulo 8 de Esdras e o versículo número 3. Diga comigo, e os ouvidos de todo o povo. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos à lei de Deus. Vai no mundo hoje, fulano, não vou, muito ensinamento. É aquele negócio de ficar demorado. Eita, mas hoje foi só taca, foi só peia. Não é não. Olha para o teu irmão e diz para ele, não foi não. É o papai te amando. É o papai te querendo bem. É o papai querendo transformar, mudar a tua vida, fazendo você um vaso, fazendo você um instrumento. Xaramai, Degomanai, Xaimoko. Glória a Deus. E diz que Esdras estava atento o que falava. No versículo de número 9 do capítulo 8 de Neemias, diz exatamente assim: que todo o povo disseram: este dia é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem chorei, porque todo o povo chorava e ouvindo as palavras do Senhor. Como era que ele chorava, Senhor? Olha para o teu irmão e diz para ele: eles choravam, ouvindo a palavra do Senhor. Havia dentro deles um quebrantamento, eles se quebrantaram diante do Senhor, se arrependeram, confessaram seus pecados, voltaram-se para Deus. Eles não somente ouviram a palavra, mas eles receberam a palavra, eles absorveram a palavra, eles renderam neles a palavra, e a palavra fez neles um efeito poderoso. Chomanai, Recosturiai, Checomanai, Recomineristuriai, Chominaturimanai, Recominahasurianai de Globos, Dechonai Mahai. Nesta noite você vai sair daqui mudado, diferente. Você vai dizer: Deus me renovou, restaurou a minha vida. Deus fez com que eu pudesse compreender e entender que eu preciso ser diferente. Não estou parando, mas fique só de pé um momento. De consulia patri de comune. Retonata pa shuria vai de copa catui. Choi de copas neves dai cai de copa. Dele menere ma shai dele menere cocha. Dele menere catuia vai de copa de papa. Shai da ra sharabaka. Levante a sua mão e ore. Por 20 segundos, diga a Deus o que você precisa e o que você necessita, porque Deus está nesta casa. O papai está nessa casa nesta noite. Ai, 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 preto, yama, suya. Oh, a chuima na caturia, bachara. Ai, na caturia, bachara, caturia. Ai, de caturia, da Ai,
se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, lá em Hebreus no capítulo 3, como é o resto? Diga, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Vou te dar um conselho nesta noite na autoridade do Espírito Santo. Abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração para Deus nesta noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem pessoas, vamos pegar assim porque Deus está falando comigo, diz para o teu irmão assim, existem pessoas que são surdos, sem saber. Não entendi, pastor. Existem pessoas que são surdas, pastor, sem saber. Quando você conversa com um cara, ele entende que é maravilha. É maravilha. Fala de comércio, de agricultura, entende política, entende tudo. Mas quando se fala das coisas de Deus, ele não entende nada. Deus fala com ele, doutor, ele não vi nada, não recebi nada, não entendi nada, que culto! E Deus passou o culto todo falando, mas ele é surdo sem saber. Deus falou através do hino, Deus falou através de uma palavra, Deus falou através da leitura oficial, Deus falou através do texto, mas ele não ouviu. Sharamai, Chodecai. E ele está dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O surdo sem saber, ele perde pelo menos 3 coisas. Diga comigo, ele perde pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que ele perde, meu pastor, ele perde a sensibilidade. O coração dele se fecha, o coração dele fica duro, ele se torna insensível, ele perde a sensibilidade de ouvir, de compreender, de saber que é Deus falando, que é Deus falando. A segunda coisa que ele perde exatamente o que está no texto, a satisfação de ouvir a palavra. Ele perde a satisfação de ouvir a palavra. Ele prefere não ir, ele prefere não participar, ele prefere não vir, ele prefere não ir à escola dominical, prefere não ver o culto de doutrina, prefere não ouvir, ele vem ao culto, mas participa do culto, só até a hora do louvor, acabou o louvor, ele sai. Porque ele perdeu a satisfação. A satisfação é o que? É prazer, vontade, alegria de comer. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus deu uma mensagem, a mensagem foi tão dura. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, se vocês quiserem ir, pode ir, porque é mais de 500, só tem 12 aqui, pode ir também. Pedro olhando e disse, Senhor, para onde iremos nós? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Você não encontra a palavra de vida eterna em outro lugar, mas aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Altamira, você encontra a palavra de vida, a palavra que sara, a palavra que cura. Diga comigo, quem é surdo, sem saber, ele perde o privilégio. O que é que o texto diz? O texto diz que eles, ouvindo a palavra, eles se converteriam. E não ouvir a palavra se deixam de se converter a Deus. Aí o texto vai dizer aqui da seguinte forma, que eles também seriam curados. Diga comigo, ouvir a palavra, nós passamos a compreender, a entender, nos convertemos a Deus e seremos curados da enfermidade mortal chamada pecado.
enquanto a glória, levante a mão e dê glória a Deus. Oh, aleluia. Tem uma passagem aqui em Colossenses, no capítulo de número 2, e o versículo número 3, que diz assim: como pois receber do Senhor Jesus, diga comigo, andai nele. Diga bem forte, andai nele. Assim também, andai nele. Se você recebeu Jesus, andai nele. O que significa andar nele? Significa andar debaixo da submissão, debaixo da vontade de Deus. E o texto diz: como pois receber, andai nele, arraigados e edificados e confirmado nele. Diga bem forte comigo: eu estou arraigado, eu estou plantado. O Senhor está dizendo: se você ouvir a minha palavra, obedecer a minha palavra, é como alguém que pega um enxadeque, cava um buraco 50 por 50 e planta lá. Eu estou arraigado, quer dizer, eu estou lançando raízes nas profundezas do solo para ter um crescimento. Mas uma planta que é plantada superficial, só na flor da terra, tem diferença ou não tem de um que é cavado? Aí o texto diz assim: se vocês receberam a Cristo, antes dele, mas diz: estejam arraigados e estejam edificados. Edificados, diga bem forte comigo: edificados. Ele está dizendo: é como se eu fosse um edifício. Quer dizer, eu tenho base, eu tenho estrutura, eu tenho parede, mas eu tenho cobertura, porque eu tenho a palavra. Aí eu posso dizer: assim como fontes ensinado. Aleluia. Aí a última parte do versículo diz: para que sejais confirmados na fé. Tem muita gente que está na igreja há muito tempo, mas ainda não foi confirmado na fé. Não está arraigado, não tem raiz, não tem segurança, não tem base, não tem estrutura. Todo vento de doutrina leva ele, toda coisinha leva ele. Mas quem está alicerçado, plantado, edificado, ele está confirmado na fé. Foi o que falou Deus. Diga bem forte comigo: não negaste o meu nome. Eu sei que vocês têm pouca fé, mas vocês não negaram o meu nome. Era a segunda bênção da igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eles não abriam mão da fé. Eles podiam até morrer, eles podiam até ser decapitados, eles poderiam até ser vencidos, mas eles não abririam mão da fé. Eles não abririam mão de Jesus Cristo. Eles se entregavam à morte, mas eles seriam fiéis. Por isso que o Senhor disse: eu coloco diante de vocês uma porta aberta, porque vocês estão negando meu nome. Não negar o nome de Jesus é ser crente, não é parecer com crente. Não negar o nome de Jesus é ser salvo e não parecer com salvo. Olha lá a parábola das 10 virgens comigo. À meia-noite, ouve-se um grito. Meus irmãos, aqui hoje nós estamos presenciando a meia-noite. Já estamos ouvindo o grito. Esse Covid-19 matou muita gente. Nós perdemos muitas pessoas conhecidas, amiga nossa. Meia-noite já está às portas. Aí a Bíblia diz que eram 10 virgens, mas 5 estavam despreparadas nessa época. Senhor, abre-nos a porta. Todas elas tinham a mesma aparência, tinham as mesmas vestes, tinham as mesmas lâmpadas. A diferença é que não tinha azeite, que não tinha reserva. Elas batem na porta e o Senhor diz: abre-nos a porta, abre-nos a porta. Aí o Senhor olha e diz assim: eu não sei quem é vocês, eu nunca vos conheci, eu não tenho intimidade com vocês, eu não sei quem é vocês, eu não tenho comunhão. Já pensou? Está 20 anos cantando. Eu, pastor Manassés, crente desde menino, 52 anos de idade, fui consagrado há 23 anos. Desde os 14 anos eu prego a palavra, bater na porta e dizer: Senhor, abre a porta para mim, abre a porta. E ele diz: quem é que está batendo?
Aleluia, aleluia, aleluia. Decolou, vai dar chova, narava, xarabacalai. Pega na mão do teu irmão, diga para ele, quanto mais comunhão, mais intimidade. Xarabacalai. Deve ter obrigado. Deve chadashi. Darabara xaramanai. Devolva Súria. O Senhor presenciou mais do que eu, mas eu presenciei muitas vezes em cultos, eu vou batizar de 200, 250, 150, 100 pessoas em um só culto. Hoje, quando a gente vê Jesus batizar uma, a gente passa a semana falando, Jesus batizou um culto essa noite, mas quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, cansado de ver em um culto só, Jesus batizar mais de 100. 100 pessoas todo momento. Eu estou falando, vou ficar sentadinho. Sabe por que Jesus não faz isso mais? Ele é o mesmo, ele não mudou, foi nós que mudamos. Nós não temos relacionamento, nós não temos comunhão, nós não consagramos, nós não oramos, nós não buscamos a Ele, nós não paramos para ter comunhão com Ele. Deus quer isso da sua igreja, Deus quer isso de nós. Fico de pé que eu estou encerrando. Tem que ser só até a hora de Deus. E a terceira e a quarta bênção daquela igreja, diga comigo, ela ansiava, ela desejava a volta de Cristo. Ela tinha desejo pela volta, ela queria ser arrebatada, ser raptada. E Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, eu vou vos preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu venho outra vez para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a obra. Aquele que gratifica essas coisas diz, certamente venho. Levante a tua mão e diga, Maranata, 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 olha bem, Senhor Jesus. Essa é a maior promessa, e essa é a maior esperança. Esteja com o vida traçado, entendendo a palavra, compreendendo a palavra e aguardando a bendita esperança da igreja. Levante a tua mão e diga, glória a Deus. Levarei